província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com corrente o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões as migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus? Meu Deus! Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhes respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios que lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos. E então a manada se precipitou por um penhadeiro no mar. Era quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Amém? Só até aqui. Pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, daqui a tua palavra, Senhor. Eu te glorifico, Espírito Santo, nesta noite. Espírito Santo, expressa aquilo que eu não posso. Fala com a tua igreja nesta noite, Pai. Pois nós estamos aqui para te ouvir. Nós não estamos aqui para ouvir o homem, mas para ouvir a tua palavra. Então, Pai querido, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha crescer, porque a glória aqui não me pertence, mas pertence somente ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, igreja, diante de um texto onde muitos conhecem, e poucas vezes eu já ouvi alguém ministrar sobre esse texto: o endemoniado Gadaro. Aleluia. Jesus, eu marquei aqui para não esquecer. Jesus, ele estava atravessando o lago da Galileia. Jesus, ele já tinha feito grandes obras de libertação. Jesus, ele já havia curado muitos enfermos. E ali na beira da praia, Jesus, ele pega o barco e ele chama consigo os 12 discípulos. E ele entra ali dentro do barco, e ele atravessa para o outro lado do barco, do lago. Ele sai de Cafarnaum e ele entra para Gadara. E ali no meio do mar houve uma tempestade que cobria aquele barco. E Jesus já estava cansado, porque Jesus, ele veio 100% homem. Jesus sentia cansaço. Jesus sentia fadiga, como eu e você também sentimos. E Jesus, ele entra ali no barco e ele deita para descansar. E ali vem a tempestade naquele mar. E os discípulos ficam ali apavorados dentro daquele barco. E ali eles vão até Jesus e eles acordam Jesus. Não se importa que nós perecemos. E Jesus logo ali, Jesus se levanta. E Jesus, ele dá uma ordem ao mar: aquieta-te. E
vento, ele fala: aquieta. E o vento se aquietou. Ele deu uma ordem para que o mar se cala. E ali, quando ele chega naquela cidade de Gadara, está escrito que ali havia um homem, a qual ele aqui na Bíblia não cita o nome dele. Por a cidade ser chamada, a cidade ser chamada de Gadara, eles colocaram o nome dele de Gadareno. E esse homem, ele vivia dentro dos sepulcros. Glória a Deus, aleluia. Esse homem vivia dentro dos sepulcros. A morada dele era dentro dos túmulos, porque o diabo já havia tomado a vida dele. O diabo tira ele da família, o diabo tira ele da sociedade, e o diabo começa a carregar esse homem por lugares áridos. O diabo, quando ele quer acabar com a vida de um ser humano, a primeira coisa que ele faz é tirar ele do meio da sociedade. Verdade. Para que ele tenha as oportunidades de destruir a vida. E ali, esse homem andava de sepulcros em sepulcros, de montes a montes, gritando. E o que eu aprendo com essa palavra, que quando ele saía gritando, ele pedia socorro do jeito e da forma dele. Aleluia, Jesus. Mas também está escrito que nenhuma cadeia segurava ele, nenhuma corrente prendia ele, porque ninguém podia segurá-lo, porque ali naquele homem havia uma legião de demônios. E eu vejo hoje muitos pastores sem visão espiritual. Quando manifesta uma pessoa dentro da igreja, fala que é legião, e muitas das vezes não é o legião, porque está escrito que esse endemoniado Gadaro, os demônios cortavam ele, fazia ele se cortar com pedras. Ele era todo machucado. O demônio, quando ele entra numa vida de um ser humano, ele entra para destruir, ele entra para matar. E esse endemoniado Gadaro, Satanás tirou ele da sua família. A Bíblia está escrito que ele vivia nu. Até as vestes dele Satanás tirou. Era um homem que era esquecido, porque ninguém podia se aproximar dele, porque eram muitos demônios que habitavam naquele corpo. E ele vivia na escuridão. Ele vivia se escondendo na escuridão dos sepulcros. Cemitério cheira o quê? Morte, não é? E o diabo levava ele para ali. A família, creio eu, que já tinha desistido dele, porque ninguém podia se aproximar daquele homem. Pensa aí, um homem com a legião no corpo, prende ele na cadeia, e a cadeia ele quebrava as cadeias, as correntes eram feitas em migalhas, nada podia o segurar. Porque o diabo, quando ele entra na minha vida e na tua vida, quando nós damos brecha, ele entra para destruir, ele entra para nos matar. E esse demoniado Gadaro, as moradinhas dele eram no sepulcro. O diabo levava ele para os lugares desertos, para machucá-lo, para ferir a ele. E ele andava pelos montes. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Jesus, quando ele entra naquele barco para atravessar para o outro lado do lago, Jesus já sabia que ia encontrar ele lá. Jesus já sabia que ia bater
bater de frente com aquela legião que habitava no corpo dele e já havia anos. E ali, quando ele avista Jesus de longe, ele não perde a oportunidade. Ele corre e ele se prostra diante de Jesus. Diante de Jesus, os demônios têm que se prostrar. E ali, quando aquele homem se prostra diante de Jesus, ele já começa. Jesus ali já pergunta para eles: qual é o seu nome? E eles respondem para Jesus: o meu nome é Legião. Porque eram muitos demônios que habitavam naquele homem. Um demônio só no corpo de um ser humano, ele já faz muitos estragos. Agora imagina no corpo de um ser humano uma legião, que é equivalente a 6.000 demônios habitando ali na vida daquele homem. E quando ele tem um encontro com Jesus, ou Jesus tem um encontro com aquele homem, Jesus vai mudar a história daquele homem. Os demônios já sabiam quem era Jesus, por isso que eles se prostraram diante dele. E quando Jesus chega, ele corre e se prostra diante de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E está escrito que ninguém podia amansar aquele homem, porque a legião que havia nele era uma legião violenta. Por isso ele vivia isolado. O diabo levava ele para os cantos isolados, para que ninguém pudesse aproximar dele. É sempre assim. Quando o diabo está trabalhando, ele quer deixar a pessoa isolada. Já viu uma pessoa que fica se cortando? Ela se isola no quarto. O diabo começa ali a soprar no ouvido dela que ninguém a ama, que é melhor tirar a vida dela. E é dessa forma que o diabo vai trabalhando, quando eu e você damos brecha para ele trabalhar. Glória a Deus. E quando eles veem Jesus, eles se prostram. E eles clamam com grande voz, que dizem: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te que por Deus que não me atormente. Olha para vocês verem, os próprios demônios falando com Jesus, porque eles acharam que Jesus veio para atormentar, mas Jesus veio para libertar. Jesus veio para quebrar as correntes. Jesus veio para quebrar as cadeias, para quebrar os grilhões, para nos arrancar das garras do diabo. Porque um dia eu e você também estava preso às cadeias do diabo. E Jesus foi lá e nos arrancou e nos libertou das garras dele. E quando Jesus tem um encontro com ele, eu creio que no coração deste homem surgiu uma esperança de ter novamente de volta a sua dignidade, de ter novamente a sua família. Porque o diabo, quando ele vem à igreja, ele tira tudo. Verdade. Ele tira a nossa paz, ele tira a nossa felicidade, ele arranca tudo de nós. Aí eu estava hoje lembrando daqueles moradores de rua. Quem não tem amor, quem não tem visão espiritual de Deus, pode falar que nós estamos perdendo tempo. Pode falar que eles são vagabundas, que estão ali porque quer. Mas eles não estão ali porque eles querem. Tem um demônio atuando para levar eles ali para o vício. Tem uma legião trabalhando ali na vida deles. Por isso que eles estão lá, comendo migalhas do diabo.
comendo lixo do diabo, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família, porque tem demônios agindo ali. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, aleluia. Deus fiel. Glória a Deus. E ali, quando eles rogam ao Senhor, Aleluia. que manda eles para uma manada de porcos, eles rogou a Jesus aqui 2 vezes, que Jesus mandasse eles para a manada de porco. E Jesus permitiu que eles fossem. E ali eles entram naquelas manadas de porcos. Aquele homem é liberto. Eles entram naquelas manadas de porco. Os porcos se precipitam e pulam no mar. E morrem ali afogados. E creio eu que naquele momento que ele foi liberto, as correntes que prendiam a alma dele caiu por terra. Ele estava preso tanto fisicamente como também espiritual. Aleluia. E era quase 2.000 demônios. Foi quase 2.000 porcos que foram mortos naquele dia. Aqueles demônios que atuavam na vida daquele homem para destruição. Jesus chega. E Jesus começa a mudar a história daquele homem. Aleluia. E no versículo 18, quando Jesus liberta ele daquela prisão que agora ele vivia, Jesus ele vai para o barco novamente. E Jesus entra no barco. Glória a Deus. E ele vem até Jesus e ele roga a Jesus que ele vá com eles. Eu achei interessante a parte que Jesus fala assim para ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe Jesus: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe quão grande coisa o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus veio libertar ele, para levar ele de volta para sua família, para levar ele de volta para o seu lar, da onde o diabo o tirou, para devolver para ele a dignidade de homem, porque naquela cidade ele não tinha, porque as pessoas tinham medo dele. E ele foi liberto e ele nem pensou na sua família. Ele quis seguir Jesus, mas Jesus não permitiu. Jesus libertou ele para ele voltar para sua casa e anunciar para os dele o que ele tinha feito. Porque eu vejo a misericórdia de Deus estendida sobre a vida daquele homem. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus teve misericórdia dele. E o que eu quero deixar para a igreja nessa noite: não desiste da sua família. Não pare de orar pelos teus. Porque muitas das vezes a gente ora. E a gente não vê o agir de Deus. Mas não é no nosso tempo que Deus trabalha. Não é do nosso jeito que Deus age. Se está nas drogas, continua orando. Se está na prostituição, continua orando. Porque o Senhor, Ele chega na hora exata. Jesus, Ele marcou a hora, o dia e o momento de libertar esse homem, de devolver esse homem para a sua família. E eu e você não podemos desistir. Eu vejo aqui o amor de Jesus pela família, porque o diabo tem entrado em tantas famílias e ele tem destruído tantas famílias, tantos lares. Quantos jovens que estão no mundo das drogas, da prostituição, do tráfico, é a família que sofre com tudo isso. Eu vejo aqui o amor de Jesus para com essa alma.
E eu e você também devemos ter amor pelas almas que estão lá fora. Eu e você devemos ter o mesmo amor que Jesus teve por este homem. O amor junto com a misericórdia. Nós não devemos desistir daquelas almas que se encontram lá presas aos vícios. Porque Jesus, ele liberta. Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo Jesus que libertou o endemoniado Gadara. Ele não muda. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a palavra que Deus trouxe no meu coração. Eu não vou prolongar.